Quero saudar a toda a igreja que está aqui reunida com a graça e a paz do Senhor Jesus e pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Abacuque e vamos ver hoje sobre o capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Se você vier de lá de Mateus, você põe para trás. Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, Abacuque. Que às vezes a pessoa não está bem inteirada desses profetas menores, a ordem, né? Abacuque, capítulo 2, onde está escrito assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós lemos o profeta Abacuque, de primeira nós ficamos um pouco confusos. O que é isso? Como é que um profeta pode falar essas coisas com Deus? É que o profeta Abacuque era um profeta que a gente chama um profeta contratado. Ele era um daqueles profetas que ficava no tabernáculo fazendo trabalho, ele ganhava, ele era sustentado para profetizar. Até o nome Abacuque é um nome que não é hebreu, ele é um nome assírio. E na língua síria significa o nome de uma planta, mas no hebraico ele significa abraço. Abacuque é um profeta diferente dos outros, porque normalmente o profeta de Deus, ele chama o povo de volta para Deus. Ele vai para o povo voltar para Deus. Ele fala com o povo. Mas Abacuque não, ele vai inquirir Deus. Por que que Deus está agindo assim? Por que que Deus não faz mais as coisas como fazia antigamente? Por que que Deus tem permitido que os homens pequem e nada aconteça? Então, de uma hora para outra, ele acha que Deus está afrouxando a rédea, que Deus não está querendo mais fazer o que fazia antes. Então, quando ele vê, você lê isso no capítulo 1, a lei se afrouxando, ele diz: Senhor, por que que o Senhor não faz as coisas que fazia antes? Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Por que me deixas ver o sofrimento? Se eu não posso resolver a situação e o Senhor não está movendo o braço para nos ajudar. Nós sabemos que antigamente o Senhor fazia. O Senhor dava cabo do ímpio. Por que o Senhor não está dando agora? O Senhor é tão santo. O Senhor é tão puro de olhos. Como é que o Senhor está olhando toda essa perversidade que está acontecendo? E o Senhor se cala. O Senhor não faz mais como fazia antes. Porque o Senhor está fazendo uma coisa assim. Os ímpios prejudicam os justos. E a justiça é pervertida. E o Senhor não está mais fazendo nada. Por quê? Por que o Senhor está deixando
que as coisas acontecem aqui. Nós estamos, Judá está merecendo punição. Por que o Senhor não está enviando a punição e o ensino? Então ele vai para Deus, achando que Deus está demorando muito. Quantas vezes no nosso coração nós não entendemos por que tanta dor no mundo? Será que Deus mesmo está andando da nossa direção? Será que Deus está interessado no nosso país? Será que Deus está interessado na sua igreja? Porque tanta dor, tanta violência, tanto horror que nós ouvimos falar, é só ligar os meios de comunicação, nós estamos cercados. Ontem uma amiga minha me ligou do Morro do Pinto, ora por mim, eu disse, o que é? Eu estava dirigindo de volta de Santa Cruz da Serra, eu tinha acabado de pregar em Santa Cruz da Serra, ora, eu disse, que foi que aconteceu? Ela disse, um homem abusou aqui de uma menina de 10 anos e o povo matou ele na hora, e agora a polícia está toda subindo, está uma confusão aqui em cima. Quer dizer, toda hora você é bombardeado por horrores assim. Uma coisa acontece, no início nós ficamos estarrecidos, depois nós vamos acostumando. Morreram só 10. Foi o terremoto, mas morreram só 50. Nós começamos a achar que é pouco. A nossa estatística vai se acostumando, o nosso coração vai ouvindo demais e a nossa mente vai ficando cauterizada. Abacuque estava alarmado. Ele estava alarmado. E Deus diz para ele, não. Você não está vendo que a Babilônia, naquela época eram os caldeus, eles estão arrastando as nações, eles estão devastando tudo, eles estão invadindo todas as nações, arrasando, escravizando todo mundo. Calma, na força deles eles vão chegar em Judá. Em outras palavras, a Babilônia é a vara que eu vou usar para disciplinar Judá. Abacuque diz, não pode. Como é que o Senhor vai nos disciplinar com uma vara pior do que a gente? Eles são piores do que Judá. Eu admito que Judá precisa de disciplina. Mas não a Babilônia. Essa não. Porque eles são muito piores do que a gente. Abacuque se queixa tanto. E agora ele diz, tu és de toda eternidade. Tu designaste esta nação para executar juízo, ó rocha. Determinaste que ela aplique castigo. Teus olhos são tão puros que não suportas o mal. Não podes tolerar a maldade. Então por que toleras o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixe do mar. E ele vai falando. E agora chega o nosso assunto de hoje. Depois que ele abre o coração, que ele diz para Deus que não está certo colocar a Babilônia para discipliná-los, porque os babilônios eram piores do que eles. Ele se queixa totalmente, abre o coração, e no capítulo 2, ele diz, colocar-me-ei na minha torre de vigília, e esperarei para ver o que o Senhor dirá. Que resposta Ele dará à minha queixa. Então, nós aqui precisamos ter um primeiro ponto. Não há erro nenhum em chegar para Deus e abrir o coração. E dizer para Ele que você não aguenta mais com a situação. Quando você olha o livro de Salmos, é a maior escola de oração que tem na Bíblia. 70% dos salmos são salmos de lamento. E o lamento, ele começa com o salmista ou o crente abrindo o coração, derramando para Deus a sua indignação
por tudo o que ele vê. Mas o salmista termina proclamando a autoridade de Deus sobre aquela situação e proclamando os grandes feitos de Deus, do Deus que fez, que pode ainda fazer hoje. Então, esse é o lamento. Quantas vezes você vê, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Você sempre vê isso nos Salmos. Agora o profeta diz, bem, agora já que me queixei, já fiz a minha reclamação, então agora eu vou me colocar na minha torre de vigília e ver o que Deus vai me dizer. E ele tira um tempo, eu não sei quanto tempo o profeta ficou esperando a resposta de Deus. Ficou quietinho, porque nós temos uma mania de falar muito com Deus sem esperar que Ele fale conosco. Você chega lá diante de Deus, vou orar. Em nome de Jesus, amém. E vai embora e Deus diz, ué, mas e eu? Não vou falar não? O seu Deus não fala? O seu Deus não responde? O seu Deus não tem o direito de ser ouvido porque você vai embora? Não, espere. Aguarde. Ele disse, pôr-me-ei na minha torre de vigília e vou esperar o que ele vai dizer para mim, que resposta ele vai dar às minhas queixas. E aí você vai ter uma surpresa. Então o Senhor me respondeu, versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Quanto tempo ele demorou, quantos dias, semanas, não sei. Mas o Senhor respondeu. O que é que Deus vai dizer para ele? Abacuque, escreve claramente a visão em tábuas, para que seja lida até por quem vai passando correndo. Ele mandou o profeta fazer um outdoor. É o primeiro outdoor da Bíblia, eu acho, né? Faz. Porque quem passa correndo vai ler. Escreve a visão. Ele diz claramente. Então, quando você vai anunciar algo da parte de Deus, ela tem que ser anunciada de forma clara, que todos possam compreender. Daí que eu não entendo essas pessoas que pregam usando termos tão raros, para que o povo não entenda. O maior elogio que eu tenho é de quando crianças, algumas igrejas eu vou pregar, as crianças, meninos de 9, 10 anos querem ficar, não, eu gosto de ouvir irmã de mulher, porque eu entendo tudo que ela diz, eu fico tão feliz. Porque se criança de 9, 10 anos entende, o pessoal de cima entende também. A visão tem que ser clara, a mensagem tem que ser clara, tem que ser tão clara que todos possam compreender. Pois a visão aguarda o tempo determinado. Então não significa que porque Deus disse que vai fazer uma coisa, Ele vai fazer na hora que você quer. Nós temos muita pressa. Não significa, a visão tem que ser clara, mas a visão tem um tempo determinado, e o tempo é de Deus, e ela tem um fim certo. Havendo Deus falado, Ele vai cumprir no tempo dele. Quando Deus prometeu, quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer, não importa o que acontecer. E ele diz assim, olha aí, ó, ela se encaminha para o fim. Se tardar, se demorar, não te impressiona o que vai acontecer. Olha para o ímpio, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo não vive pelo que ele vê, o justo não vive pelo que ele sente, o justo vive pelo que ele crê. E a fé é certeza daquilo que você espera, é a convicção dos fatos que você ainda não vê. Aí,
ele diz que o ímpio é vaidade. O ímpio passa. É vaidade, ele vai. Por quê? Porque a riqueza é ilusória. A riqueza é uma ilusão. A pessoa, quando vai em busca de riqueza, ele vai atrás da riqueza como se a riqueza fosse preencher o vazio que ele tem. Não é. Isso é uma ilusão, sabe por quê? Todo o dinheiro do mundo não vai fazer com que o rico se satisfaça. Porque ele está satisfazendo um vazio real com um alimento irreal. Porque toda a riqueza do mundo não vai satisfazer o vazio do coração do homem. E porque ele é arrogante, ele não se entrega, ele não definha, ele vai atrás. A Bíblia diz que o ímpio é como a sepultura, é como a madre estéril, como a terra que não se cansa d'água. A sepultura porque ela abre a boca e recebe cadáver, abre a boca e recebe cadáver, e sempre tem cadáver para ir ali. Por quê? Porque ele não se sacia. A Bíblia diz, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Você já viu um rico dizer, chega, eu não quero mais dinheiro? Você nunca vai ouvir isso. Porque ele está na ilusão que um dia ele vai conseguir se satisfazer. Não vai. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E se ele tiver mais, ele quer mais. Essa é a grande ilusão da riqueza. Você entra nela, achando que você vai parar, e você nunca mais para. É como quem entra na droga. Não, é só uma provinha. Não é não. Dali vai procurar coisas maiores. Então, o profeta, porque você saqueou muitas nações, todos os povos te saquearão, Babilônia. Você vai ver, Abacuque, o que vai acontecer com Babilônia. Eu vou te dizer. Eu estou te mostrando o que vai acontecer e você escreve. Você escreve com letras grandes para todo mundo ver. Porque você vai ver uma coisa chamada lei da semeadura. Você semeia um campo, está todo limpinho. Você não sabe que tem semente ali embaixo. Mas um dia começa a brotar. E você vai ter que colher o que plantou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Semeou, vai colher. E Babilônia estava plantando. E deixa eu dizer uma coisa para você, Babilônia não era só uma nação. Babilônia é um sistema do mundo, que está espalhado em todas as nações, através de todas as épocas. Você vê Babilônia se apossando das coisas. Então ele diz, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Olha a plantação de quem semeia violência, de quem mata os animais, de quem danifica as florestas, já está aqui. Por isso, eu tenho falado muito sobre tudo isso agora, porque lá no Rio tem um negócio chamado Rio Mais 20. Que só quem não tem visão espiritual, só quem não ouve o que o Espírito está dizendo, é quem está acreditando naquela grande palhaçada. Eu já venho de uma Eco 92 falida, que eu sabia que não ia dar certo. Agora nós temos mais uma perda de tempo, até feriado no Rio de Janeiro, 5 dias. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Para quê? Virou uma festa. Muita gente vai ter que aprender o que é isso. E depois? Acabou. Agora,
Abacuque vai lançar 5 oráculos que Deus vai dar para ele sobre o que vai acontecer, sobre a colheita. Esses 5 oráculos vêm em forma de ais, que são ais, na realidade, sarcásticos. Não é que o profeta esteja chorando sobre Babilônia, é apenas o estilo literário dele. E o primeiro ai vem no versículo 9. Não, é de 6 a 9. Começa: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, contra cidades e contra os seus habitantes. O primeiro oráculo, o primeiro ai, vem contra o saqueador, do versículo 6 ao 8, e esse saque é feito de 2 formas, sobre a forma de extorsão e a forma de penhor. Aqui ele diz: ai daquele que amontoa bens mal adquiridos. Você amontoar bem, desde que ele seja comprado com dinheiro ganho com seu suor, não é pecado. Mas é ai daquele que amontoa bens mal adquiridos, bens roubados. Nós estamos vivendo um momento da nossa nação em que nós estamos cercados de ladrão, cercados de ladrões, cercados de roubos, na cúpula, na liderança, dos lados, em todo canto. E como se não me bastasse, ainda vem dentro da igreja o saque. O saque está espalhado, porque lá fora, uma coisa é certa, eles não conhecem a Deus. E pelo menos não usam a palavra de Deus. Mas dentro da igreja, esse saque, que ele diz daquele que amontoa bens mal adquiridos, bens roubados, e enriquece mediante a extorsão. Como nós temos visto isso? Enganar as pessoas, prometer para lhe arrancar dinheiro, para acumular riquezas, riquezas que vão ficar aqui, todos nós sabemos que não levaremos nada. Nem se você fizer um caixão de ouro, o ouro irá com você. Todo mundo que sai daqui e vai a Israel normalmente passa no Egito e vai ao Museu do Cairo. E dentro do Museu do Cairo você pode comprar uma outra entradinha mais barata para ir na sala só do Mumas de Faraó. E você vai ver os sarcófagos. Quando você vê a sala de Tutankhamon, você vai ver muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas. Ele não levou. Porque ninguém leva. Como Jó diz: nasci nu, volto nu. Daqui eu não levo nada. Então nós precisamos amontoar aqui tesouros que possam ir conosco. E não aqueles que vão ficar, isso é uma ilusão, isso é uma loucura. Passa a vida roubando, se expondo, deixa o nome sujo e deixa a maldição para morrer. Tem pessoas que já se acostumaram tanto a extorquir, que estão doentes, estão com o pé na cova, e estão extorquindo porque não pode deixar de extorquir. Tem que acumular, tem que acumular, tem que acumular. Você se lembra do filho pródigo? Jesus Cristo disse que quando ele estava no chiqueiro dos porcos, ele desejava comer as alfarrobas dos porcos, mas ninguém lhe dava. Você sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ele tinha uma fome legítima de pão.
Porque o homem sacia a sua fome com pão, com comida de homem. Então a fome legítima do filho pródigo era uma fome de pão. Mas ele queria saciar a sua fome legítima com alimento ilegítimo, que era o alimento dos porcos. As alfarrobas, a alfarroba é alimento que a gente chama babuja legítimo para o porco e não para o homem. Então ele queria comer o alimento do porco para saciar a sua fome. A nossa fome legítima é de Deus. E nós, para saciarmos essa fome legítima, nós buscamos o alimento ilegítimo do mundo. Não vai dar certo. Temos que voltar para o nosso Pai, porque só Ele preenche a nossa fome legítima. Porque Ele é o nosso pão. Além de extorquir das nações, a Babilônia diz, Deus diz, que todos rirão dela no dia que ela cair. Porque ela está plantando ódio. Ódio virá contra ela. Então, porque ela saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Quando você olha a situação da Europa hoje, o antigo continente, quanto saque, quantos povos saqueados. Você olha Portugal, que saqueou nações como o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e mais uma que eu esqueci o nome agora. Não tem problema. Saqueou essas nações, arrancou, levou sangue, fora o que saqueou, vendendo escravos, vendendo negros da África. Como é que eles estão agora? Como estão agora? Na situação difícil. Quanto a Espanha saqueou da América do Sul e da América Central? Quanto a Grécia saqueou naquele Oriente? Hein? E agora, o que é feito desses países? Quanto a Babilônia saqueou? Quanto, olha o que é feito, a Babilônia é o Iraque. Quanto o Egito saqueou? Olha o Egito. Então você vê que eles fizeram uma plantação no passado, como nação, hoje eles sofrem. Ah, mas Deus devia impedir. Deus não vai contra si mesmo. Deus disse aquilo que o homem, de Deus não se brinca, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso também ceifará. Agora, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram lhe saquearão, pois você derramou muito sangue. Quanto sangue derramado pelos Césares, pelos Herodes, pelos faraós. Tira a criança da mãe, joga para os crocodilos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Matança de criança na época de vir o grande líder que tiraria o povo do Egito para a terra prometida. Matança de crianças quando nasce o Filho de Deus que nos tiraria do império de trevas. Matanças de crianças. Hoje saiu uma estatística que nunca se matou tanta criança como agora no século 21. Em todo o segundo milênio, tantas crianças não foram mortas como já foram nesses 12 anos do século 21. Por que tanta matança de criança? Isso sempre precede a vinda do grande líder. Precisamos abrir os nossos olhos.
Você fez violência contra terras, cidades e seus habitantes. Vai acontecer com você. Meus irmãos, o saque não é apenas de dinheiro. O saque é da fé dos outros. O saque é aquele que entra e que arruína com a vida de pessoas. Você adquire, você ajunta o que não é seu, você engana, você faz qualquer coisa e você se sente bem, não lhe dói a consciência. Esse saque, ele é feito pela extorsão, pelo engano e também pelo penhor. Eles usavam demais o penhor. Os pobres tinham que penhorar os seus bens para os ricos. O profeta Amós diz que eles se deitavam, os ricos, em cima das roupas dos pobres que tinham sido penhoradas. E não apenas isso. A pessoa penhorava tudo o que tinha e, última coisa, penhoravam a própria vida, porque se vendiam como escravos para conseguir alguma coisa que necessitavam. Se vendiam como escravos. Era o penhor. Por quê? Tudo isso por causa da cobiça. Você sabe que dos mandamentos, o último mandamento é sobre a cobiça. Por quê? Porque a cobiça é o aglomerado de todos os pecados. A cobiça é a fome insaciável, é a sede insaciável de ter mais. Ele abocanha a direita, abocanha a esquerda e nunca fica saciado, porque ele é cobiçoso, ele é sedento por bens. Ele quer sempre mais. O que é seu não chega, ele quer o dos outros. Ele quer o dos outros. Eu me lembro que uma vez eu estava numa igreja pregando. E da terceira vez que eu fui naquela igreja, o pastor me chamou e disse assim: a senhora dessa vez não vai ficar no hotel, nós preferimos que a senhora ficasse na casa de fulano de tal, porque eles querem muito que a senhora fique ali. Eu não gosto de ficar na casa dos outros. Se eu não estiver na minha casa, eu prefiro ficar no hotel. Mas, se a igreja não puder pagar o hotel, eu fico em qualquer lugar. Mas eu quero que a senhora faça um favor para nós. A senhora vê se a senhora tem um tempo de oração com aquela mulher. E a senhora convence ela a entregar o dízimo. Eu fiquei olhando para ele. Eu disse: ela não é dizimista? Irmã, a senhora sabe quanto deveria ser o dízimo daquela mulher? Aquela mulher devia ter um dízimo de 80 mil reais por mês. Ela dá 10. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu peguei e fiquei olhando para ele. Eu fiquei com tanta vergonha. A senhora me promete que a senhora vai ter uma conversa com ela? Eu digo: não, não prometo, porque eu não vou fazer isso. Porque eu não sei fazer isso. O pastor dela é o senhor, não sou eu. É o senhor que tem que falar com ela, não sou eu. Eu não vou falar. Não vou falar. O que é que eu vou fazer? Se está olhando para a mulher e a única preocupação é o dízimo. Eu não vou olhar para uma pessoa e saber quando ela tem que entregar. Dízimo é fidelidade com Deus e não comigo. Não é da minha conta. Eu tenho que pregar, ensinar o povo a ser dizimista para que eles respondam com Deus. Não é da minha conta. Uma igreja que eu ia em Salvador, cheguei lá, me convidaram para o almoço domingo, o pastor também foi. Quando nós sentamos na mesa, o dono da casa, um senhor muito agradável, disse para mim: irmã, eu estou muito feliz que a senhora está aqui na nossa casa. Eu disse: meu filho, isso é um privilégio para mim, porque a gente na casa dos outros, a pessoa que abriu a casa é que está dando privilégio para a gente. Estou muito privilegiada de estar aqui com você e com sua família. Irmã, eu me afastei de Jesus,
me afastei da igreja, eu traí minha mulher, eu separei da minha mulher, mas enfim, eu deixei tudo, voltei para minha esposa, estou perdoado, meus filhos já perdoaram, voltei para a igreja, agora eu estou tentando botar minha vida em ordem. Faz alguns anos. Eu já vendi um Monza e já botei parte do dízimo, já entreguei todo para a igreja e parte do dízimo está resolvida. Agora eu tenho que dividir o restante. Eu disse, o quê? Quer dizer que você vendeu um carro para pagar dízimo atrasado? Ele disse, é. Eu disse, você é doido? Se eu não entrego o dízimo, eu peco. E pecado não se resolve com dinheiro, se resolve com arrependimento. O que anula pecado é arrependimento, não é pagamento de dinheiro. Você não deve nada para a igreja. Você tem que chegar diante de Deus, se arrepender e acabou. Eu disse assim, disse, pastor, o negócio ficou lembrando, nunca vai me chamar. O que é isso? Se eu peco, eu tenho que me arrepender diante de Deus. Eu não tenho que pagar pecado com dinheiro. Agora, se Deus tocou no meu coração, pastor, eu tenho desejo de dar uma oferta para a igreja, pá, entrega a oferta. Vá ofertar, quer vender todos os carros, dar de oferta para a igreja, vá. É problema, o bênção é sua. Mas dizer que você vai pagar pecado com dinheiro, o que é isso, meu irmão? O que anula o pecado é o arrependimento. Só isso. E Jesus mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Então, esse ai é contra a cobiça. Querem mais, mais, mais. O segundo ai, aqui, ele vai, ai daquele que obtém lucros injustos, versículo 9, para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você entendeu isso aqui? Os ninhos altos significa a soberba. Eu roubei bastante, agora eu ponho a minha casa bem cercada, num condomínio seguríssimo, encho de câmeras, ponho um carro blindado, ou faço um heliporto para eu me mover de helicóptero, e eu estou fora do alcance de todos. Eu sou intocável. Um dia eu estava em Atlanta pregando, sempre eu estou por lá pelo mês de janeiro. Frio, 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 frio. Atrás da casa do pastor tem um lago muito lindo. O pastor tinha saído com a esposa, eles tinham ido trabalhar, eu estava sozinha na casa. E eu fui meditar assim, num pátio que dava para olhar para o lago. Fiquei olhando ali, eu estava orando. E eu vi um passarinho. E esse passarinho, sabe aquela árvore que fica seca pelo inverno? Tinha um galho que pendia assim, bem longe, quase para o meio do lago. E eu vi aquele passarinho indo e buscando coisa, construindo o ninho lá na ponta do galho. Eu disse, mas que passarinho sabido. Ele está construindo o ninho dele bem lá na ponta do galho. De modo que nenhum animal pode chegar lá. Aí eu pensei, mas coitado do passarinho, ele nem sabe que eu estou vendo. Ele não imagina que eu estou vendo, e eu posso pegar um cabo de vassoura, chegar lá, fazer assim, o ninho dele cai dentro do lago. Acabou todo o trabalho e todo o cuidado. Na hora me veio, esse passarinho posso ser eu. Eu me protejo de todo jeito, nem sei que Deus está olhando tudo, e com um aceno de mão, tudo vai para baixo. Está vendo? Ai daquele que enche a sua casa de bens mal adquiridos, que rouba
da nação, rouba dos pobres, engana para poder se proteger, para nunca ser roubado. Porque os olhos de Deus estão sobre todas as pessoas. É isso que ele está dizendo, é a soberba dos ninhos altos. Ultimamente, quando a gente vai para um desses congressos bem grandes para pregar, tem uma sala VIP para os preletores. Eu me lembro que eu fui pregar num congresso em Brasília, foi um dos que mais me chocou. E havia uma sala VIP para as mulheres e uma sala VIP para os homens. A sala VIP das mulheres era só eu, porque eu era a única preletora mulher. E eu naquela sala toda, e tanta comida, eu disse, gente... E na hora que eu saía, só faltaram botar batedor. Tinha carro com segurança, eu disse para os meninos, para que segurança? Eu não preciso de segurança. Quem é que vai me sequestrar? Dois trabalhos, sequestrar, devolver ou matar. Porque ninguém vai pagar resgate. Eu ando na feira, no supermercado, na favela. Para com isso, não, irmã. Nós somos pagos para isso. E eu sozinha naquela sala VIP, dei graças a Deus quando Valnice furou o cerco, foi lá, eu fico aqui comigo, para a gente conversar um pouco. Mas deixa eu dizer para vocês, eu vi o carro do líder do Congresso quase entrar no púlpito. E os seguranças saíram armados perto dele. E o carro entrava assim, ele descia do púlpito direto. Eu disse, o que é isso? Com segurança armado? E esse homem diz, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. E eu preciso de segurança armada para matar quem? Cachorro não é. Para matar alguém. Na igreja. Acho que eu estou falando demais, me perdoe. Mas essa semana aí eu estou tão triste com o que eu tenho visto. Sai pelo fundo. Não fala com ninguém. Ninguém pode chegar perto. Que coisa triste, que momento que nós estamos vivendo na igreja, no reino de Deus. A igreja de Jesus Cristo é inacreditável. Ai, daquele que obtém lucros injustos, para pôr seu ninho em lugar alto e escapar das garras do mal. Ai dele, você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Porque tudo que você tem dentro da sua casa foi adquirido com desonra. E eles são o produto da desonra. Cada vez que você olha para eles, você está desonrado. Pensa o que é um líder fazer uma campanha para fazer alguma coisa na igreja, para todo mundo trazer joia, e todo mundo trazer joias. E depois essas joias serem distribuídas na família dele. Aquela joia clama contra ele. Clama, porque sabe de onde vem. O terceiro ai é contra o predador. A violência no versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Crime não é só assassinato. Mentira, roubo do imposto. Roubo do imposto. Por quê? Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se enfadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Nesse momento, você vê que vem um grito escatológico no coração do profeta, porque ele não aguentava mais. Era Deus mostrando para ele tudo o que ia acontecer com a Babilônia. Chegou o momento que ele não aguentava mais, porque amedronta
ver que Deus está aguardando isso tudo para que no momento o pagamento comece a chegar. E ele não aguenta mais, ele dá um grito para o futuro e diz: mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. O coração do profeta grita mais alto por causa da violência. É o que mais nós temos vivido nesses últimos momentos. Violência. Essa Rio Mais 20, que está uma festa lá no Rio, a mulherada está saindo na rua para gritar contra a mulher, violência contra a mulher, os índios estão gritando com a violência contra os índios, todo mundo está gritando violência. Ontem, o presidente da Associação de Moradores do Morro Dona Marta, cheguei lá 8 horas para levar leite e Nescau. Não podia subir porque tinha um canhão em cima de um caminhão. E canhão é esse? Coberto de pão sírio. Eu disse: canhão coberto com pão sírio, que isso? Tentei na minha cabeça, não via nada. Que isso? Nós vamos fazer aqui um evento para chamar a atenção dos governantes, que em vez de estar matando pessoas com armas, que tenha que distribuir pão para os pobres. Eu digo: ai meu Deus do céu. E por que não distribui logo esse pão? Porque nós chamamos a imprensa. O povo esperando para receber o pão desde 8 horas. E deu 9, 10, 11, meio-dia e 15 chegou a imprensa, porque tinha que ser feito diante da imprensa para aparecer na televisão. Porque daqui a pouco o presidente da associação quer ser candidato a vereador. Não foi assim que o Lula começou? E não deu certo? Então pronto. Quer aparecer, vai aparecer na televisão. Aí começaram a distribuir pão. Quando foi de tarde, eu liguei para lá e disse: eu vou levar amanhã de manhã. E o pão do canhão? Ninguém pode comer o pão do canhão, porque estava todo embolorado. Isso não é uma violência? Pediram pão em alguém que queria fazer uma propaganda e deu o pão que estava lá velho. Mas eu sei que a passeata de todo jeito, o Rio de Janeiro está uma festa. Todo mundo está aproveitando, porque lá no Rio vira logo carnaval. Está uma maravilha. Só não está melhor porque o tempo está chuvoso. O que eu estou dizendo é que é violência, está todo mundo aproveitando para gritar violência, porque nós estamos sendo violentados de todos os lados. Você é violentado quando vai para o hospital, você é violentado quando vai ao supermercado, você é violentado quando vai ao aeroporto, você é violentado de todo jeito. Se você vem para a igreja, pode ser violentado também, a depender de onde você vai. Então é violência. E quando ele grita essa violência, o coração dele está tão cheio de violência que ele diz: mais um dia, esta mesma terra tão cheia de violência será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Vem um outro ai agora no meio, são 5 ais. No terceiro ai, existe um grito escatológico. Nós vamos para o 4º ai, que é um ai contra o devastador, no versículo 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Este é o ai contra o devastador. Aqui ele fala de embebedar uma pessoa para que ela tire a roupa e a sua vergonha fique exposta. Significa que enquanto você está embebedando essa pessoa, ela está vestida, ela está coberta, ela não está exposta. Mas você
quer que ela fique exposta. E para isso você tem que ter o trabalho de embebedá-la. Eu não sei quanto tempo se leva para embebedar uma pessoa, mas a pessoa que vai ser embebedada, ela está do seu lado. Em algumas traduções da Bíblia diz: ai daquele que dá bebida ao seu próximo ou ao seu companheiro. Preste atenção. Na antiguidade nós vemos que isso se fazia para desonrar, como foi o caso de Noé, que bebeu e que tirou a roupa e expôs a sua nudez. Mas também, para se embebedar uma pessoa, não precisa bebida alcoólica, você pode embebedá-la de várias maneiras. Se você é ladrão, e você tem um companheiro que é crente, e que ele se mantém firme, você pensa, todo mundo tem um preço. Eu vou oferecer dinheiro para ele até ele se corromper. E o crente que falou tanto de Jesus para ele, ele vai dando um presente daqui, um presente dali, uma viagem para ali. Depois você não conhece Israel, vai a Israel, está aqui o dinheiro. O crente diz, ó, como eu fui abençoado. E daqui a pouco é um carro, e daqui a pouco vai, até que um dia o crente está embebedado. Aprendeu a ter uma vida boa. Então, vai ser mais fácil levá-lo a cometer uma extorsão. Porque agora ele sabe o valor e o gosto do dinheiro. Então, você o embebedou, quando ele lhe ajuda a roubar, ele está com a vergonha dele exposta. Aí você diz na cara dele assim, está vendo que você não é tão santo? Cadê a Bíblia? Viu que você tem um preço? Eu não lhe disse antes que todo mundo tem um preço. Puxa o tapete dele. Eu estava esse final de semana no Espírito Santo, e um rapaz estava me olhando muito, desde o sábado. Quando foi domingo à noite, ele veio para mim e disse, irmã, eu estou com um problema assim, eu tenho um chefe muito alto, que ele é homossexual, mas ele é muito bom comigo, e nós viajamos juntos, e ele me dá sempre o carro dele para eu dirigir, mas ele é um sujeito muito inteligente, muito culto, e eu sei que ele está interessado em alguma coisa, mas eu gosto muito da minha namorada, e eu sei que a senhora vai dizer para mim que eu não devia mais viajar com ele, mas quando eu penso naquele Corolla, e eu olhando para a cara dele, e tem gente que olha para mim e parece que está escrito aqui, idiota. Eu disse para ele, meu filho, o que você está esperando? Você, para cair no homossexualismo, só faltam as asas. Se é que o homossexual tem asa, porque o resto tudo você já tem. Você está gostando da corte? Você está comprado por um Corolla? Você já caiu. Só tem uma salvação para você, você entregar seu coração a Jesus. Eu sou crente, eu disse, não é não. Você não é crente. Meu pai é pastor, e daí? Eu não estou falando do seu pai, estou falando de você. Você nasceu num lar cristão? Quem disse que você é filho de Deus? Se você nascesse dentro de um carro, você não nascia motorista. Quando você viu que o perigo estava grande para você, você não pensou em Deus. Você pensou que você gosta da sua namorada, mas você não pensou na ofensa a Deus. Então Deus ainda não existe na sua vida, não. Você está marginal no reino. Você pode ser um grande amigo e admirador do Evangelho, mas você ainda não está selado com o Espírito Santo. Porque senão você não teria pensado nem no Corolla, nem na sua namorada, você teria pensado em Deus, porque você está aqui para a glória de Deus. Vá falar com seu pastor, peça para ele pregar para você a palavra do Evangelho, para você entregar sua vida a Jesus. Mas olha, já caiu há muito tempo e está querendo me enganar.
Por quê? O cara foi embebedando a ele. Filho de pastor, duro. Bota uma Corolla na mão, automático. E vai embebedando com viagem. Viaja para os Estados Unidos, compra a roupa da Tommy. Que ele estava lá com a blusa de Tommy. E vai embebedando com presente, vai embebedando. E ele, ó, cai. Na hora que cai, expôs a vergonha. Está vendo que você não era tão santo assim? Embebedei você, sua vergonha ficou exposta. A Bíblia diz aqui, ai daquele que dá a bebida ao seu próximo, seu companheiro, misturando com o seu furor, com o seu desejo de vingança, de vê-lo exposto, até que ele fique bem bêbado para lhe contemplar a nudez. Viu? Tem pessoas que fazem isso. Tem pessoas que fazem isso. Depois você puxa o tapete e humilha. Aqui, a Bíblia está condenando, Deus está condenando que se trabalhe com uma pessoa, fazendo de conta que é amigo, só para trazer o mal na vida daquela pessoa. Até o versículo, a Bíblia diz que isso é violência. E ele fala da violência que Babilônia cometeu com o Líbano, sabe por quê? Devastou. Deus aqui está requerendo vai requerer julgamento, porque devastou as florestas do Líbano. Os cedros do Líbano foram devastados. Os animais que eles faziam temporadas de caça no Líbano. Olha, devastação de floresta e de animais, gritando. Não precisaram os governantes gritar. Deus se incumbe, porque a violência contra a natureza, quem criou este planeta foi Deus. E nós estamos destruindo. A violência que você cometeu contra o Líbano, porque você derramou muito sangue. De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou à pedra sem vida, acorda. Poderá o ídolo ser orientado? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Este é um oráculo, é um ai sarcástico contra a idolatria. Você imagina que o povo que faz todas essas coisas, o saqueador que vem com extorsão, com penhor, com toda cobiça, o enganador, o violento, o predador, o devastador e o idólatra, eles ainda proclamam a existência de um mundo espiritual. Eles ainda acreditam que existe um mundo espiritual. Eles fazem ídolos para que o ídolo possa protegê-lo. Eles criam deuses que possa fazer o que eles querem, que são ídolos. Então, por isso diz, ai daquele que constrói ídolos para si. Porque ele está se enganando para não ir a Deus, porque Deus conhece toda a verdade do seu coração. Quando nós lemos esses ais sarcásticos do profeta Abacuque, e nós vemos o que está acontecendo hoje em nossos dias, nós dizemos, meu Deus, o profeta Abacuque está vivendo ali, em que lugar? Hein? Que ele está vendo isso tudo hoje. Então você vê que o pecado é velho. Não nasceu no Brasil, nem na América do Norte, nem na Europa. Começou no Éden. A devastação do planeta, seja através, devastando os rios, devastando o mar, devastando as florestas, os animais, ela existe, e ela vai se acumulando,
ela vai se acumulando, ela vai piorando. E como os cientistas declararam anteontem, não tem jeito, é irreversível, nós sabemos que é. Vão falar muitas coisas, mas os cientistas dizem que é irreversível. E nós sabemos pela Bíblia que a terra está cambaleante. Por isso, meus irmãos, como o profeta se levanta, como Deus diz para ele, escreve isso de forma que todos possam ler, até quem passa correndo, e nós possamos ver o que está acontecendo em nossas vidas. Se nós estamos pensando nisso tudo, se nós estamos procurando a Deus enquanto se pode achar, se nós estamos orando pelos nossos governantes, se nós estamos clamando a Deus por misericórdia, para que este evangelho seja pregado a todos, se nós estamos inseridos nessa situação do que está acontecendo aqui, porque Deus nos colocou aqui para nós sermos a igreja do século 21. Qual é a nossa responsabilidade? A Babilônia é todo esse sistema que corrompe, que mata, que devasta, que nem olha para o pobre, nem para o necessitado. Massacra os necessitados e rouba, vai extorquindo, vai saqueando, vai violentando cada vez mais. Isto está expresso no mundo todinho, porque a Babilônia é um sistema do mundo. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos embarcando nessa mesma visão? Ou será que nós temos uma visão de que o Senhor está no seu santo templo, como está escrito no Salmo 2? Por que se levantam os gentios e os povos pensam coisas vãs? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que se assenta no trono. O Senhor zomba deles. Deus disse: nenhum homem se deitará contra o homem como se fosse mulher. Bobagem, Deus não sabe de nada. Deus disse: estende a mão para o pobre. Deus não sabe de nada. Deus disse: não adulterarás. Deus não sabe de nada. E nós vamos tendo o prazer de fazer e de legalizar o que Deus disse para não fazer. Ri-se aquele que se assenta no trono. O Senhor zomba deles. E uma forma de zombar são esses ais sarcásticos do capítulo 2 de Habacuque, onde Deus diz qual será a colheita de quem plantou violência, saque, engano, devastação e idolatria hoje. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.